Olá, pessoal, mais uma gravação do nosso podcast Além dos 3 Dias. Mas primeiro roda a vinheta. E hoje, com muita alegria, eu aqui, David Cruz, Alex Soares aí nos bastidores, nosso irmão no nosso podcast hoje Além de 3 Dias. E hoje, com muita graça, muita alegria, e para mim é muito legal isso, quando a gente convidou pai e filho junto na minha frente, dois cursilistas da cidade de Gaspar. O Guilherme tá meio vendido agora. Tá meio já. Tá meio vendido, meio Luiz Alves, meio Gaspar. Mas, primeiramente, rapazes, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar conosco. O intuito do nosso podcast é esse, mostrar esse Jesus Cristo aí, da gente estar junto nesta caminhada, nossa amizade, né? O que esse movimento fez e faz na nossa vida, né? E mostrar a nossa fé cristã. O intuito do podcast é ser, que nem a gente fala no cursilho, é ser vivencial, é ser o que a gente é, né? Mostrar a nossa vida, né? E hoje, primeiramente, eu quero agradecer vocês e queria que vocês se apresentassem. Pode ser que tem gente aí que não vai conhecer vocês, que vai nos assistir, né? Principalmente nome, né? E quando fez o cursilho? Gilmar. Primeiramente, obrigado pelo convite de estarmos aqui nessa oportunidade. Obrigado a Deus também, né? Eu fiz o meu cursilho em final de agosto de 2009 na Casa Padre Deon, em Brusque. E de lá para cá, estamos no quarto dia seguindo a caminhada. Além dos 3. Então, para quem ainda não conhece, me chamo Guilherme, e sou da cidade de Gaspar, um pouco em Luiz Alves, já há 8 anos frequentando Luiz Alves, por causa de um relacionamento, e fiz o meu cursilho em 2018, era o 11º cursilho jovem da Diocese de Blumenau. Então, aí desde então na caminhada, estávamos na faculdade na época, então ficamos um pouco afastados, mas depois de formado a gente peregrinou e estamos até hoje aí à frente do movimento. Então eu quero agradecer, né, pai e filho, de estar hoje conosco aqui. O que é um desafio até para mim, o que é bonito ver essa caminhada de igreja quando a família começa a ir, né, junto. A gente fez com o Edson, né, também ali de vocês, e ele também falou, seu Hermínio, também pai, filho. Aí ele falou que um dia estava servindo no cursilho, estava o seu Hermínio, o pai, estava ele e o irmão dele, então estavam os 3 juntos, servindo num... Olha como é, né, Deus nos proporciona essa vida. Mas vamos lá, mas eu quero começar, gente vai tentar fazer esse sentido aqui, mas Guilherme, fica à vontade também. Não, tudo certo. Gilmar, eu gostaria de saber um pouco antes do cursilho. Antes do cursilho, vamos lá. Como é que era a família do Gilmar? O pai e a mãe são de igreja, já viviam nessa caminhada, os avós... Onde é que vem essa essência do Gilmar antes até de entrar para um cursilho? David, o meu pai, ele é analfabeto. Ele está vivo até hoje, graças a Deus, está com saúde, fez 89 anos em maio. E ele educou nós, com a simplicidade e humildade dele, a vida de igreja, a vida da fé. Ele tem uma fé que é invejável. Tanto que nas palestras que eu dou de pais e padrinhos, eu uso muito o meu pai, por ser um homem analfabeto, mas como eu digo, de burro ele não tem nada. Então, todo final de semana ele só olhava para nós e dizia assim, tem que ir na missa, tá? Naquela época você vinha a pé, de carroça, carro de mola, bicicleta, quando começou a ter, e depois o ônibus. E na época, só tinha praticamente a igreja matriz, São Pedro, né? A paróquia nossa lá, e nós dávamos um jeito de vir. Então, a gente foi educado dessa forma. Aí a minha vida começou a mudar, a me intensificar dentro da igreja, a partir de 2006, quando eu fui convidado para ser catequista, e eu disse não. Depois de um ano, as 2 coordenadoras da matriz da paróquia, em março, também ligaram para mim, em 2007, convidando eu para ser catequista. Aí a ficha caiu. Elas eram... Pode ser emocional ou não? Aí eu entendi que as 2 eram um instrumento para chegar até a mim.
Mas quem estava chamando, quem estava precisando de mim, era Deus. Aí eu disse o meu sim. Em 2007 eu me preparei para ser catequista e assumi que em 2008 eu pegaria uma turma. Então até hoje eu sou catequista na paróquia São Pedro, da primeira Eucaristia. E aí em 2009 veio a chamada para fazer o cursilho, o retiro do cursilho. O Luiz Baca é meu padrinho. E dissemos sim e estamos na caminhada até hoje, né? E aí depois o Sérgio, que também é cursilista, convidou a gente para fazer parte da pastoral do batismo na paróquia do Bela Vista e estamos hoje também na pastoral do batismo, tanto no Bela Vista, na paróquia do Bela Vista e também na Matriz São Pedro, em Gaspar. E estamos aí na caminhada de igreja cada vez mais se fortalecendo, que é muito bom. Show de bola. E o Gui? Claro que o Gui agora já viu e já veio vindo nesta tocada. Mas, Guilherme, assim, eu faço a pergunta assim, como você, como um jovem, né? Claro, vocês são 3 irmãos, né? Isso. Como você via isso? Ah, será que eu fui porque eu quis? Ou eu fui porque meio vai, não vai? Não, tem, Pergunta boa. é uma história engraçada. Minha mãe sempre relembra isso também. A gente sempre foi de ir na missa com o pai e com a mãe, então sentávamos um irmão, o pai e eu, a mãe e um irmão mais novo, porque os 3 juntos não dava certo, né? Só que depois de adolescente, eu lembro que depois que a gente fez a crisma, na época quem me crismou foi o Dom José Negri, ele disse que depois dali cada um seguiu o seu caminho, não era mais uma obrigação do pai e da mãe, vamos dizer assim, não, talvez com essas palavras, de ir à missa. Era o coração da pessoa, o coração do crismando que ele tinha que sentir vontade. E desde então, obviamente, pela adolescência a gente se afasta um pouco, mas eu recordo quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu não era maior de idade ainda, íamos eu e mais 3 amigos praticamente todo domingo na igreja. Quem me conhece sabe que eu era o mais virado dos 3 filhos, mas eu nunca deixei de ir. Nunca deixei de ir, eu sempre falava pro meu irmão mais velho. Eu dizia, cara, um dia eu vou fazer o cursilho. Meu pai falava tanto, né? Em casa, o cursilho é bom, o cursilho é bom, o cursilho é bom. E eu sempre brincava, porque eu dizia, cara, eu vou. Eu disse, meu pai não pode saber, cara, que senão, eu disse, ele vai ficar muito eufórico com isso, né? Então, assim, mas eu nunca deixei de ir na igreja, sempre foi, eu lembro que eu conto essa história e sempre dou risada, porque nós íamos na igreja, nós íamos em 4 amigos, eu e mais 3, nunca me esqueço, era o Diego, eu, o Everton, e às vezes era o Alisson junto. Depois dali nós íamos em algum lugar. Jogar uma sinuca, tomar uma cerveja, mas nós íamos na missa primeiro. Daí todo mundo, mas o que adiantou? E dizer, não, a nossa parte nós fizemos. Eu disse, a nossa parte a gente fez. Então, nunca deixei de ir. E daí depois que conheci a Tiffany, né, então, eles já se conheciam muito antes de eu conhecer ela, então, meu pai já conhecia o Amarildo, já por causa da caminhada de cursilho. E eu sempre digo, graças ao cursilho. E então, assim, daí depois que, vamos dizer assim, já era algo comum, a gente já ia, obviamente também não ia todo domingo, não tinha um entendimento como deveria ter, mas aí depois de estar lá e tudo mais, então você é a média da soma das pessoas que estão ao seu redor, né? Então eles já estavam dentro do movimento, então hoje para a gente estar na igreja, participar de pastoral, movimento e tudo mais, para a gente não é um fardo, né? É algo tranquilo, algo leve. Assim, tem os percalços, mas a gente vai tirando de letra, né? Esse convite, né? Vamos falar esse convite. Como tu não queria que teu pai soubesse, como é que tu conseguiu entrar ali? Show. Antes de vir para cá, a gente estava rindo ainda, eu, o Amarildo e a Tiffany. Então, eu e a Tiffany, a gente começou a se falar, ficar por causa de um final de cursilho, uma missa de encerramento em 2017, ali na paróquia São Francisco, ali na Fortaleza. E minha mãe trabalhou e tudo mais, e até não queria ter ido na missa. Meu pai, eu brinco, ele encheu tanto o saco, eu disse, tá, vamos para nós não brigar. Só estava ele em casa, o mais novo já não morava com a gente, e o mais velho já vivia na casa da namorada. Eu disse, tá, eu vou contigo. E daí lá eu conheci a Tiffany, me chamou a atenção, e a gente começou a conversar. Em 2018 ela fez o convite, ela é minha madrinha, digamos assim, de cursilho. Daí eu falei para ela, disse, cara, eu faço. Eu disse, só que, cara, meu pai não pode saber. Eu disse, porque eu conheço a fera que eu tenho.
Ele vai ficar 2 meses dizendo para mim, é bom, tu vai ver que é bom, só que eu queria, se eu quero ter a minha experiência. Eu disse, tá bom então nós vamos fazer tua ficha e tudo mais. E daí na época o Thiago, Tiaguinho era o coordenador. que era o coordenador, daí a Tiffany, por ser de Luiz Alves e tudo mais, ela disse, ó, cara, é o Guilherme e tudo mais, filho do Gilmar, ele não pode saber, não pode. E ainda depois a minha mãe brinca que eu tinha operado do ombro, tinha... Não, numa segunda-feira, na mesma semana do retiro, ele fez a cirurgia do ombro. Aí eu pensei, claro que ele não vai mesmo, né? Porque de tipóia, tudo. E daí, como um bom jovem, como um bom filho, né? Chegou na sexta-feira de meio-dia, quando o pai foi trabalhar, eu estava encostado por causa da cirurgia, o pai arrumou as malas e tudo mais, tchau, mas beleza. Aí, quando a mãe... Eu trabalhei no Ele retiro, trabalhou né? também, né? Aí quando ele saiu, a mãe voltou para casa para nós almoçar, eu estava com a tipóia aqui, não conseguia comer direito, eu disse, mãe, tem um negócio para te falar. Se eu preciso de algumas coisas que eu vou pro cursinho, ela quase caiu dura já. Ela quase tombou. Ela disse, tá, como assim? Ele disse, não, eu disse, eu vou. Mas teu pai não me falou nada. Eu falei, então, por isso mesmo, ela não fala pra ninguém, ele não sabe. E daí fui, quando chegou lá, ele quase teve um treco na porta. Eu nunca vou esquecer da cena, o Tiaguinho do meu lado, e nós cantando aquela música, né, o canto lá, amigo, ou era outra lá, né? E de repente o Tiaguinho assim, Gilmar, olha para os meus. E eu cantando, que Gilmar, olha para os meus que estão chegando e tal. Quando eu olho que essa criatura vinha puxando a mala de tipóia aqui, cara, aí eu me desmontei, né? Aí eu lembro que na época era diferente, né? A gente entrava naquela primeira porta ali, deixava as malas ali e tudo mais. Aí a gente fala, tem costume de falar baixo, né? Aí o pai, pro Marciano, pro Sérgio, tá, você não me contaram nada. Eles olhavam, mas nós também não sabia. A gente também não sabe, cara, o que ele tá fazendo aqui. E daí o Tiaguinho, depois a gente sabe dos bastidores, né? Aí ele dizia, tipo, pra todo mundo, ó, acho que nós fizemos em 37, 38, e ele sempre dizia que tinha um número a menos. Pô, Tiago, mas quem que é esse aqui e tudo mais? Esse número, acho que nem a mesa, só o base sabia, para realmente não se espalhar, Daí eu fiz o cursilho nessa situação. Daí o Tiaguinho brinca, cara, como é que é comida eu até te dou, mas daí para te trocar e dar banho, daí tu liga pro teu pai. Chama teu pai. E, então, assim, fiz o cursinho em 2018 e essa é a missão, né, de eu fazer sem saber. E desde então a gente tá aí peregrinando. Que legal. Vamos lá. Pô, é muito legal esse início aí. Gilmar, agora vamos falar. Sempre agora a pergunta é individual, tá? Claro, pode envolver a família, mas o Gilmar, quando ele fez, claro que o Gilmar ele já tinha entendido o chamado dele através da catequista lá, que já estava dando catequese. Mas daí o Gilmar recebeu esse convite pelo Baca? Foi? Baca? Isso, o Baca é meu padrinho. E aí você foi nesse retiro. Certo. E o que aconteceu dentro desses 3 dias lá com o Gilmar? Ô, David, eu vou falar uma coisa, isso eu conto para todas as pessoas hoje. Quando eu fui tocado no retiro, foi já na sexta-feira à noite, se não me engano, e naquela época ainda tinha a Via Sacra. Sim. Na Via Sacra eu fui tocado. Quando eu comecei, estação por estação, a apresentação e ver o que Jesus foi sofrendo até a morte de cruz e a ressurreição, aquilo me tocou tanto, que depois veio do GER, tal, que foi tirado isso daí fora. Então eu fui tocado muito cedo. Mas assim, ó, o que, David, hoje, até às vezes quando eu paro para pensar assim, eu penso assim, meu, que vergonha. Na época, né, quando a gente dava a plenária, né, de o que foi o cursilho e depois, né, que aí eu sempre dizia assim, não, eu já sou catequista, tal, é como se a gente já soubesse tudo. Eu não sabia nada. Eu tinha 1 ano de catequista, então, tipo assim, eu era, meu Deus do céu da minha alma, leigo, nós somos leigos hoje. Mas assim, ó, o cursilho é uma transformação, é uma máquina transformadora no ser humano. Você entra e sai diferente. Mas se tiver um coração muito duro, eu já tive amigos meus gasparenses que fizeram o cursilho e realmente não foi tocado, eu não vou falar o nome, né?
Ele não foi tocado, duro, durante o retiro todinho, ele não sentia nada, tal. Então, assim, eu tenho que ter um coração realmente muito duro. Mas o cursilho é uma máquina transformadora, porque ele apresenta quem é Jesus Cristo e como você deve viver com ele. Pra ti, Gui, como é que foi? Claro que tem a surpresa do pai, mas viver isso que todo mundo falava pra ti, tem que conhecer esse negócio, vamos lá. Eu brinco assim que o meu foi muito depois, porque a gente estava na igreja, mas só que a gente não conhecia muito a Jesus. Então, assim, daí também por motivo da cirurgia, eu lembro que foi um final de semana de muito frio, eu senti muita dor, à base de remédio. Então, assim, isso ali me incomodou e eu não consegui prestar atenção realmente. E eu lembro que, assim, de me tocar e começar a entender melhor foi quando eu trabalhei a primeira vez, que a gente estava lá junto dos Nels. Então, assim, de realmente entender o que é cursilho, essa força, isso que transforma, de ver quem chega sexta-feira com um olhar, com uma visão, com uma ideia, e a gente está lá trabalhando e assim, calma, cara, vai dar tudo certo. E daí no domingo a pessoa sai diferente. Então, assim, para mim o cursilho foi muito depois. Eu lembro de algumas coisas que aconteceu, um fato marcante que vai marcar o resto da minha vida, né, que foi com o padre Fernando, ele estava no meu grupo. Em 2017 eu tive a perda de um primo irmão por acidente, e ele fez a missa, a celebração de corpo presente, e cara, ele era funcionário com a gente lá na empresa. Ele tinha acabado de ser ordenado a padre, o padre Fernando. E nós não conseguimos padre Gaspar. E eu naquela doideira de ter perdido um primo, um amigo de trabalho e de faculdade, eu nem lembrava que ele era padre. E daí ele foi pro mesmo grupo que a gente, pô, e eu já com aquela dor no braço, daí do meu grupo eu era assim o que mais frequentava a igreja. Os outros, tipo, cara, uma vez no ano, uma vez na vida, uma na morte, beleza. E daí chegou lá aquele momento quando o padre Fernando pega a Bíblia e ele, pô, mas onde é que fica João? Daí, pô, eu já com dor no braço, com aquela tipóia frio, que daí a gente foi embaixo da escada ali. Um frio, aquela cirurgia doía tanto. Eu disse, padre, mas daí também se ficasse 10 anos no seminário fazendo o quê? Eu disse, não serviu para nada, tu não sabe nem onde é que é João, cara, eu digo, tá doido? Deu os caras já no grupo, eu lembro que tinha o falecido Edércio, eu não lembro como é que era o nome de um senhor aqui de Blumenau, e que ele disse, calma, cara, não precisa ficar nervoso. Eu disse, mas também se é para não ajudar, eu disse, o que ele tá fazendo aqui? E eu sempre desse meu jeito muito espontâneo, cara, eu digo, pô, ajuda aí, cara, se tu ficou no seminário, né, vamos fazer certo essa resposta aqui, né? Então, assim, no cursilho em si não foi, não é que talvez eu não fui tocado, fui, mas, tipo, eu tive uma visão diferente, e quando eu fui trabalhar, eu tava no corredor, assim, daí tu vê diferente, sabe, daí eu, pelo menos, vejo que eu consegui analisar, assim, ó, ver a fundo cada mensagem, conseguir compreender cada palavra, cada testemunho de fé, testemunho nas mensagens. Então tu faz o cursilho de novo, né? Que o pai também sempre brinca com isso. Quando tu tá lá no corredor, tu faz o cursilho de novo. Então, ali foi assim onde que a gente veio. A gente vai recebendo algumas. A gente às vezes não sabe o porquê disso, o porquê daquilo, às vezes a gente não entende. Mas daí ano passado fui convidado para começar a tocar nas missas. Foi a primeira que eu toquei, foi uma missa de encerramento de cursilho, o Marcelinho lá de Luiz Alves me convidou, e eu, cara, jamais, Mário, se tocar, e ele, não, cara, vamos lá com a gente. Então a gente se dedica, então a gente começa a entender de que, às vezes ali tá um chamado, tá ali, às vezes alguma resposta que tu tenha uma dúvida, pô, mas será que é isso? Então ali às vezes tu começa a entender uma coisa ou outra, então que a gente vai caminhando e todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Às vezes a gente tá aqui ou tá ali, a gente sempre acrescenta algo, a gente agrega algo para a gente. Eu digo assim, que o cursilho para mim fez eu ver muitas coisas da igreja com outra visão. Então vou dar um exemplo, um testemunho meu. A gente foi ensinado pelo pai e pela mãe que nós tínhamos que ir na igreja. Tá bom, senta, levanta, abaixa, amém. Pai nosso que está no céu. Mas o pai também talvez não tinha um conhecimento profundo de talvez tentar explicar. E quando a gente está no curso de cara, a gente entende exatamente cada passo e o porquê de cada passo na celebração, na missa, o porquê de cada um. Então, para mim, isso hoje para mim é o mais fascinante, de que eu consegui entender
cada passo de uma missa e eu e a Tiffany, a gente tava falando antes ali nos bastidores, cara, quando a gente fica 2 semanas assim, cara, a gente tem que ir na igreja. Porque parece que é algo que, tipo, que falta, que hoje em dia, talvez se olhar pro Guilherme de 3, 4 anos atrás, meu Deus do céu, de novo na missa. Oh, Jesus amado. E hoje, tipo, é uma coisa que, por o cara compreender, pelo cara, eu fiz em 2018, então eu fui trabalhar a primeira vez em 2022. Então eu fiquei 4 anos fora, daí teve a pandemia também, então assim, mas cara, foi de 3, 4 anos pra cá, de que tipo assim, cara, tu entende o verdadeiro motivo, tu entende Cristo, tu entende que é por ele, não é pelo homem, então assim, às vezes tem muito amigo meu que o cara faz o convite, ô cara, mas, eu falei, ô parceiro, se tu tá lá por causa do homem, velho, esquece, cara, abandona. Eu disse, cara, tu tem que pegar e olhar que é Cristo, o restante esquece, cara. Porque se depender, eu digo, os caras, pô, mano, padre isso, o fulano aquilo, o ministro, cara, ser humano, velho, é que nem nós, cara. Exatamente. Então, assim, eu digo, tu tens que. Daí, às vezes, ele fica olhando assim pro cara, pô, mas acho que. Verdade, né, cara? Porque às vezes o ser humano tá. Ah, não vou lá por causa dele, não vou lá por causa do Gilmar. Cara, a gente já tá doido, né? A gente Aí já já tá tá. errado. Já. Aí foi o boi com a corda, né? Tu tem que ir lá, cara, é por Cristo. Então, hoje em dia eu tenho esse fogo de, cara, de a gente tá participando de tudo por causa dele, por causa de Cristo, né? Pode ser humano. Se dependesse do ser humano, a gente. Exatamente, é isso aí. O Guilherme já falou um pouco do que é até servir, né? O que já foi ele, até tocou. Mas o que foi servir depois pro Gilmar? O que é servir hoje num cursilho pro Gilmar? Já serviu algumas vezes já também. Algumas vezes. Desde 2010, eu só fiquei fora quando eu fiz uma cirurgia e na época da pandemia, né? Foi 2017. E no ano passado eu também não coloquei ficha para os jovens. Por uma situação complicada que estava a vida da gente, financeira, a empresa tal. Mas agora está tudo certo. Aí eu coloquei para o adulto ano passado, trabalhei. Esse ano não coloquei para o jovem porque eu fui chamado numa comunidade para trabalhar e eles disseram que eu tinha que ir trabalhar na comunidade e tinha que tirar a ficha lá do cursilho jovem. E eu fiz isso. Então, de qualquer forma, a gente estava servindo. Mas eu sempre digo assim, ó, todo mundo fala que trabalhar na cozinha é muito show, aquele negócio todo tal. Eu concordo, realmente, por isso que existe uma hierarquia, né? Para você chegar de novo no corredor, você tem que passar pela cozinha. Mas quando você chega para servir lá no corredor, não tem explicação. É uma coisa assim que você, cada cursilho é um cursilho, é como se fosse o primeiro, e ver aquela carinha dos néus lá e poder passar um pouco do teu conhecimento, dos teus talentos, né? Como a gente responde ali o porquê que você foi chamado, né? Quando você é chamado para trabalhar. Todos nós temos um talento, mas assim, ó, servir é muito, muito bom. Ser servido é bom, mas poder servir também, a gente se coloca no lugar de Jesus Cristo, né? Quando ele realmente, assim, lavou os pés dos apóstolos, com aquela simplicidade, aquela humildade. Esse é o nosso papel, né? Como bons cristãos Sim. católicos. E aí, e o Gilmar já serviu alguns cursilhos e eu vou falar aqui porque ele tem esse jeitão de paizão, assim, que todo mundo gosta e quer estar com ele, abraça ele. E sempre as mensagens que tu coloca, né, gente, eu vi tu dar algumas mensagens, tanto de igreja, tanto de tudo. Então é muito bonito esse teu doar-se também, né? Que nem, claro, pode ser que o cursilho ele lapidou um pouco mais. Mas ele já entendeu o chamado, quando aquela catequista lá já chamou, ele já entendeu o chamado de estar aí. Gilmar e Guilherme, vamos ver. A gente é cristão, vocês têm a fé, mas vocês são família. Tá? Ser família, a gente sabe que, eu vou falar, às vezes dá, né? E tem um porém aqui ainda de vocês, que isso que é interessante, e eu sou muito grato para os dois terem aceitado também. Além de tudo, tem a fé, claro que o cursilho depois ele vai espelhando e vai moldando, mas a gente tem, vocês ainda têm empresas, ainda tem negócios, né? Sim. O cursilho, ele ajudou vocês, ou ajuda vocês antes e depois a lidar com os negócios, a lidar com algumas questões familiares, a lidar com
com um olhar diferente, ele acalma. A gente sabe que a gente é ser humano, né? Que nem a gente já comentou aqui. A gente tem os nossos dias que estão bons, o dia que a gente não tá. Mas isso ajudou na família, ajuda essa compreensão no mundo dos negócios. Por que eu toco esse assunto? Porque às vezes eu lido com empresas, vocês sabem também, e às vezes quando pai e filho trabalham junto, tem por mim, aí meu pai trabalha junto, não conseguimos ainda fazer o que fazer, porque a gente vai dar certo. Porque aí gênio às vezes é muito igual, né? Muito dá uns. Aí um tem que ceder uma hora, um tem que ceder outra, e assim vai. Mas o cursinho ajudou vocês nessa parte? David, eu vou responder por mim. Isso, individual. Vamos lá. Pessoal. Isso aí. Tá? Então, assim, ó, nós trabalhamos juntos desde 2013. 2013. Meus Todo 3 santo dia. filhos começaram a trabalhar com a gente. Todos, quando fizeram 13 anos, começaram a trabalhar com a gente na fábrica, na empresa. O Guilherme permanece até hoje. É fácil? Não é fácil. Quando eu fiz o cursilho, e a gente lá no trabalho de grupo, que tem aquela parte onde você vai fazer o julgar, hoje é discernir, baseado nos critérios divinos, hoje você vivencia isso. Então, assim, eu, Gilmar, tenho todos esses cuidados diariamente, 24 horas dias, para saber discernir dentro da fábrica o relacionamento entre eu e ele e a minha esposa. É fácil? Não. É muito difícil. Se você perguntar para mim assim, David, você aconselha a família a trabalhar junto? Não. Eu, Gilmar, não. Só não teve separação até hoje. De pai e filho, de esposo e esposa. Então, eu acredito que é Jesus Cristo que cuida de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, exatamente como cristão. Mas eu não aconselho ninguém. Eu já tive uma sociedade antes de ter a malharia. A gente teve 6 anos, a sociedade, eu, o Thelma e a Adriana. Já não foi fácil, tipo assim, aí não trabalhou família junto, né? Mas já foi complicado, E depois a gente montou a empresa junto. Aí tinha, né, o meu concunhado, que era sócio comigo, né? O Júnior e a Lourdinha é irmã da minha esposa. Também foi complicado, muito complicado, muito. Aí depois, em 2017, a gente abriu a sociedade, a gente comprou a parte dele e tocamos até hoje, eu, a Preta, né, como ela gosta de ser chamada, e o Guilherme. Mas não é fácil, não é fácil. Se concilia, se concilia. De repente, vocês vão me chamar agora de egoísta, um cara arrogante. Mas alguém tem que dar o braço a torcer. Se os 3 forem igual, já tinha quebrado há muito tempo, já tinha se separado há muito tempo. Então, alguém tem que dar o braço a torcer. E aí, realmente, eu me volto à igreja. Eu digo a igreja, porque lá na igreja que está o nosso alicerce. Tanto que, é um testemunho agora, né? Em 2023, a gente passou por um perrengue financeiro muito grande na empresa. Eu só não tirei a minha vida por causa de Cristo. Eu já dei esse testemunho na pastoral do batismo. Lá numa escola vivencial no nosso setor também já contei esse testemunho. Eu só não tirei a vida na quarta-feira de cinza de 2023 porque eu nunca tive arma. E eu sempre digo para minha família, nunca tenham arma. Não precisa. Porque se eu tivesse, eu tinha tirado a minha vida lá no escritório da empresa. E por mais 2 vezes também tive essa tentação, mas eu seria muito covarde se eu tivesse essa fraqueza de chegar ao ponto de chegar ao ato de acontecer. Então a gente superou, deu uma volta por cima, tal, mas hoje eu agradeço a Deus sempre, todas as manhãs e à noite a gente agradece a Deus por caminharmos junto com Ele e Ele dá essa força para você poder continuar. Não é fácil mesmo. Então, mas assim, ó, eu acredito, agora olhando, né, o outro lado,
Se Deus deu essa oportunidade de nós três termos que trabalhar junto, é porque tem um porquê. Opa. É porque tem um porquê. Então, tipo assim, ó, eu acredito que nada é por acaso. E se nós três estamos ali grudados hoje, às vezes a trancos e barrancos, e a gente consegue reconciliar, porque tem dias que dá vontade realmente assim de jogar o pano, sumir e não voltar mais. Só que aí depois vai esfriar essa raiva toda, e aí lá o cara vai começar a voltar atrás e dizer assim, o que eu fiz? Então, um conselho de um ser humano, eu sempre digo isso nas minhas palestras, nunca tome uma decisão nervoso, com raiva, porque naquele momento é o Satanás que está querendo que você tome a decisão para agradar ele. E aí quem vai ficar para trás é a família e o nosso Jesus Cristo. Então, tipo assim, ó, nunca tome uma decisão com raiva, nervoso, porque naquela hora vai satisfazer o teu ego. E depois você vai se arrepender pro resto da vida. Então, se nós estamos grudados, nós três, até hoje, é porque tem um porquê e tem um Deus que está no meio da gente 24 horas dia. Como é que o Gui vê isso, Gui? Trabalhar com os pais. É uma, como é que eu vou dizer? É algo que passa muita coisa na cabeça, né? Então, a gente, por ser um pouco mais jovem, e às vezes a gente ter planos, ter futuro e tudo mais, é uma coisa que eu brinco com todo mundo, que tipo, eu cresci ali dentro, né? Então, hoje a gente tá com 30 anos, mas eu tô lá desde dos meus 11. Então, eu tô 19 anos lidando com confecção e mexendo, nós ia para lá para incomodar, e depois, em 2013, eu fui efetivado na empresa e a gente está desde então. Então, muitas dos desentendimentos que a gente teve, tanto eu quanto meu pai, eu sei que muitas vezes eu fui o errado, só que foi uma coisa assim que, como é que eu vou dizer? Foi um caminhar que eu estive ali dentro que hoje o que eu faço não é um fardo. Eu digo isso para todo mundo, tipo assim, cara, eu acordar de manhã e ir trabalhar, ir para confecção, nunca foi um fardo. Tanto que dos meus irmãos, eles optaram em outras coisas e eu segui esse caminho, e para mim nunca foi um fardo. Então, pô, Guilherme, a gente passou uma situação financeira terrenha, tivemos que se redesdobrar um monte de coisa, a gente teve que dar, não dois, mas uns 20 passos para trás, e nunca foi um problema para mim. Então, só que às vezes as ideias já não batiam. Então eu queria uma coisa, o meu pai queria outra, minha mãe ela trabalha mais na parte da produção, mas a parte de gestão sempre foi muito eu e meu pai, né? E então a gente se desentendia nisso. Hoje eu consigo compreender o que o meu pai talvez ele tinha de visão pelo coração bom que ele tem, coração mole. Tirava dele para dar para os outros. E às vezes no mundo do negócio, cara, não pode ser assim. O cara tem que ser razão. Então isso que era o que mais me pegava. E tipo, não, cara. Só que daí mesmo, cara, eu também não conseguia me expressar. Não, sou um problema para me expressar. A gente fica. Eu sou muito igual à família da minha mãe. Nervoso, deixa explode, já estoura tudo, já chuta tudo, já sai esbarrando tudo. É um problema que eu sei que eu tenho. Só que hoje em dia eu consigo compreender de que é por eu gostar tanto do que eu faço, de que, por vezes eu vou dizer, pô, cara, mas aquele cara tá só se aproveitando do pai, cara, porra, e o pai não vê, cara, meu, daí eu até dava. Aí nós se desentendia, só que também nunca abandonei, tanto que a gente aguenta o repuxo até hoje, e a gente já tá dando a volta por cima, e porque sempre gostei do que eu fiz, então o cara tá lá com ele sempre foi também muito bom. De a gente às vezes um problema no relacionamento, um problema aqui, um problema lá, de a gente estar perto deles, tipo assim, tem a parte ruim, mas também tem a parte boa. De a gente tá o dia todo, pô, eu me formei na faculdade, quantos perrengues, porra, mãe, tá, daí lá vinha a mãe, calma, cara. É assim, essa, tá, relaxa, beleza, calma, não precisa. Então, isso também te dá uma tranquilidade. Então, eu digo assim que de um pouco tempo para cá que a gente, 2024, eu fui morar sozinho, então acho que dali a gente cresce um pouco mais, porque eu saio da empresa, eu vou para minha casa, eles vão para deles, só que de noite de manhã tá lá.
Então, a gente tem o pai, tem a mãe junto, é diferente. Não é fácil, como o meu pai disse, não é fácil. Como é que eu vou dizer? Eu já digo assim, de que, tipo, falando por filho, cara, trabalhar com família não é ruim, desde que esteja bem estabelecido desde o início, alguns pontos críticos, seja de uma sociedade ou seja do negócio em si, seja o ramo que for, mas assim, eu já diria assim, cara, não é ruim, desde que se defina isso. Pô, Guilherme, mas tem muita gente que fala, não, cara, mas você vai cair por terra. Eu falei, cara, é que eu sou muito negócio em casa, eu outros 500. Mas tu vai levar, cara, a gente tem que se esforçar todo dia para não deixar isso, vamos dizer assim, mas lá na fábrica, por muitas vezes, tipo assim, às vezes, naquela situação delicada que a gente passou financeiramente, às vezes o pai chegava em casa, pô, pai, amanhã a gente vê. Mas porque se fosse tu falando, eu dizer, pai, eu já tento nem trazer para casa, eu já tento nem falar, porque, tipo assim, 9 horas da noite de uma quarta-feira, nós não vamos resolver nada aqui em casa, nós só vamos brigar. Aí nós só vamos se desentender mais, que nós já se desentendemos o dia inteiro. Amanhã nós vimos, cara. Amanhã a gente senta e vê. Então, por muitas vezes, porque, pô, se eu sentar e tá, pai, vamos lá. Tá, o que nós vamos resolver agora de um pedido que voltou do cara que não pagou a gente? Tá, o que nós vamos resolver agora? Quarta-feira, 9 horas da noite. Não, então, amanhã, então, assim, é uma coisa que eu digo, de ter isso bem definido, mas, assim, é muito bom, é bom no sentido dessa segurança, de tu ter teu pai e tua mãe, de tu estar ali, falo hoje, tem muita coisa que, vamos dizer assim, às vezes um toma a frente, e talvez esse um seja eu, às vezes lá na empresa, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo mais, mas sempre, pô, eu tava pensando em fazer isso. Não, tá, eu acho que dá, veja bem, sempre tem, porque, tipo assim, não sei, parece que o cara sempre tem que ter a opinião do pai e da mãe, mas talvez uma tranquilidade que tu tenha, não sei, olha de outras formas. Sim. Eles, não sou pai ainda, mas eu acredito que um sentimento de pai e mãe, eles olham de outra forma. Atenção. Com medo. Então, assim, hoje eu consigo compreender que talvez muitas coisas que eu tinha de decisão, pai, pô, vamos fazer isso, não sei o quê, e às vezes meu pai me brecava. Hoje eu consigo compreender de que talvez eu olho para trás e penso, pô, talvez ele, no coração dele, ele, porra, eu não quero que ele passe o que eu passei. Concordo. Então, tipo assim, demorou para eu entender, não foi assim do dia para noite. Pô, dizer, meu Deus, cara, como é que ele não quer que faz isso, cara? Porra, tá louco, cara? Tu tá fora, bicho. E daí, hoje eu já consigo compreender de que talvez eu trabalho mais ligado com a minha mãe na parte da produção. Hoje, às vezes, ela fala, digo assim, ó, cara, talvez é o medo dela, porra, eu não quero que ele passe. Porque eu pensei, filho, talvez vai com calma. Precisa. Tá necessitando fazer isso agora? Aí, daí tu vai para casa almoçar e tu fica. Pô, tá, talvez a mãe tenha razão. Porque às vezes a gente talvez vai, não na emoção, mas talvez a gente vai porque a gente tá tão dentro do negócio que talvez para nós é tranquilo, mas talvez realmente não é aquele momento. E daí por ela estar ali junto e de ter essa preocupação de talvez, pô, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Filho, tem certeza? Daí fica aquela de. Daí passa uma semana, ela não vai fazer. Não, mas resolvi. Não passo para trás, vou ficar de boa. Não, mais para frente a gente vê. Daí lá, que bom, que a mãe, a gente só quer o melhor. Então hoje a gente consegue, hoje eu falo por mim, né? Hoje eu consigo compreender essa parte. E então tem umas coisas assim besta que o cara vai no dia a dia, que o cara vai conseguindo. Às vezes houve uma homilia aqui, uma homilia ali, uma vez uma palavra que tu grava e tu assim, porra, pra que eu tô batendo de frente, velho? Às vezes é um detalhezinho assim, aí eu, puta merda, já vale pra semana inteira, né? Uma palavra que o cara ouviu, daí eu digo, realmente, talvez ele tá falando isso não porque por brabeza, mas por ele não querer que eu passe igual, enfim, né? Então hoje eu consigo compreender isso de forma diferente e quem acompanha a gente já há mais tempo sabe. Hoje eu brinco, hoje a gente vive no céu do que a gente passou no início dessa parte financeira, que eu sempre brinco. Meu pai, ele ficou 57 anos da vida dele sem atrasar um boleto sequer. Quando aconteceu isso a primeira vez, foi muito difícil ele compreender. Aceitar. Isso, aceitar.
para ele, tanto que A cobrança. tanto que ele chegou, Não tem uma solução. E a cobrança, onde que tanto só que faltou. ele fala que ele quase chegou em tirar a própria vida. Só que daí eu sempre brinquei com os meus amigos de que para mim, talvez eu possa estar mentindo agora, mas ele tá aqui para me corrigir. Eu sempre dizia, cara, nós vamos dar a volta por cima. Eu não sei se ele olhava para mim e dizia assim, esse moleque tá louco? Certo, ele olhava e dizia, esse rapaz tá louco? Ele bebeu, ele tá foda. Só que daí eu brinco que quando eu era funcionário do meu pai, eu era realmente funcionário, batia cartão e tudo mais, eu ganhava aquele X. E eu era dos meus irmãos, o que eu nunca guardei dinheiro, o que sobrava, eu vivia. Então eu sabia lidar com pouco. E o meu pai, tipo assim, ele sempre trabalhou em grandes empresas, ele sempre teve um bom salário, sempre viveu muito bem com a família. E a partir daquele momento que não tinha, foi muito difícil para ele. E eu dei, tipo, é como se talvez, pô, Guilherme, isso aqui tu já domina. Tu ganhava 3, tu gastava 5, como é que tu dava as contas? Ligava para um, prorrogava, ligava para o fulano. Eu brinco que eu ligava lá no João da Bambu, que é uma loja em Gaspar. João, esse mês não vai dar para pagar. Mês que vem, quanto que eu te devo de juros? Gui, faz aí um 30 pila, mês que vem tu acerta. Então, para mim, parece que, tipo assim, foi aquele momento que assim, cara, isso aqui tu já domina. Tem que ligar lá pro cara e dizer, seu parceiro, não vai dar para pagar hoje. Você tem... Joga um pouco para frente. Então, assim, eu brinco que para mim foi tranquilo. Então, daí, tipo assim, hoje eu acho que a gente vive no céu do que a gente passou, porque daí eu acho que foi uma compreensão de todos os lados. E tipo assim, cara, daí hoje a gente dá. Hoje eu dou risada. Eu digo, cara, às vezes eu olho assim, meu, pra que a gente talvez se desentendeu tanto? Meu, era tão fácil de resolver, e a gente brigou, e assim, eu digo brigar num sentido de, naquele momento, né? Mas nunca se perdeu o amor de pai e filho, o amor de família. Então, hoje É uma história do pai rico e misericórdia. Gente. Talvez seja um pouquinho diferente, né? Mas só quem realmente passa e entende, sente e sabe os porquês. Eu acho, vou dizer agora a minha experiência até, de vida e profissional. Por que desse podcast? Porque eu acho que isso aqui vai ser muito interessante. O que é ser vivencial, né? Eu digo porque eu já lidei só de empresas já há muitos. Então eu já vi muito essa situação. Então, muitas pessoas me contratavam, ou porque tinha a transição de pai e filho que não dava jeito, ou o filho dizia, cara, mas não dá para trabalhar com meu pai dentro da empresa, ou o pai falava assim, cara, mas eles não entendem, a gente fala, eles não escutam a gente é mais experiente, a gente construiu isso aqui, eles não, então aí vem a sabedoria do pai. E muitos empresários, Gilmar, a tua fala, eu já escutei de muitos, de ter por um momento da vida pensar nessa. E a gente tem, eu não vou relatar nomes aqui, mas sabe de muita gente que tem muito mais que nós e fez, mas foi às vezes de fato, entendeu? Às vezes eu falo, é porque eu não tinha uma paciência de escutar ou entender, né, o que Jesus fala, calma, ou tu vai confiar em mim? Ei, tu disse que tu confia em mim, ou tu não confia. Eu sei, eu também sou teu pai. Eu sei que se eu te colocar isso, tu prestar atenção na minha fala, eu te tiro daí. Aí é o que eu falo que vem a fé. Aí eu vou escutar o pai, né? Mas meu pai, então é pai, e é pai que está acima de tudo aqui, de nós. Então eu vejo esse relato. E quando eu vejo assim, eu não desisti, quando eu vejo um filho dizer assim, não, eu sei que eu atendi e hoje eu compreendo, porque eu tenho uma diferença de idade. A gente estava conversando há 2 minutos atrás, aí nos bastidores, sobre, eu sou da época do telégrafo, eu agora já tenho um iPhone. Peraí, mas o que eu já vi, o que eu já passei? Né? As dificuldades em que Deus e eu já passei. Então, é essa proteção que sempre um pai vai dar, e essa energia de querer assumir e dizer assim, cara, eu não posso ver o meu pai sofrendo. Eu tenho que chamar para mim, eu não quero ver ele isso. Né? A gente tem a energia do jovem de querer tirar e querer resolver. Só que a gente só tem a força, não tem a sabedoria. Aquele cavalo bruto lá, aquele boi sem corda, isso. O cara vai querendo empurrar tudo. Não, vamos dar um jeito, Isso, e a gente tem, entendeu? Aí é que faz. Só que daí é ter a paciência dessa junção. E tem 2 fatores. Ou é o tempo, aí volta lá, vamos voltar para ele. É o tempo de Deus, só que tu não pode desistir. Se tu não desistir, tu não vai compreender.
E agora eu vou Sim, dizer para verdade. ti assim, ó. E agora eu falo porque o cursilho vivencial, e porque que é bonita essa história. Porque lá dentro entra, né? A gente convida um empresário, a gente convida o filho de um empresário, Uhum. né? Em ter um contato com esse Jesus. E vamos falar até desse podcast aqui. Então, assim, quantos que ao escutar essa história, não vão dizer assim, porra, aqui em casa foi igual. Aqui a gente passou por isso, a gente está passando por isso agora. Uhum. Eu, como empresário, sempre fui homem de honrar, sempre fui homem de provar as minhas contas, e agora eu estou aqui preocupado por causa de uma fatura que nem é culpa minha, porque alguém não me paga, eu não consigo corresponder, e parece que a minha mente não... Eu não consigo olhar pelo lado da fé que eu vou conseguir passar isso. Ou eu, filho, que eu querendo tirar as dores do meu pai, assumir, pai, acredita em mim, deixa eu fazer. E o pai às vezes entende a força do filho, mas tem que brecar, porque não quero que tu passe, cara. Eu já fiz isso, eu já fui impulso que nem tu, e às vezes fiz tentar conciliar. Então é essa a questão que a gente fala, que eu acho que é bonito essa conversa. E eu falo porque eu já tive isso. Então nos consultórios, falo agora também, às vezes quando eu atendo, aí uma pessoa fala um caso de família. E a graça de Deus de trabalhar às vezes nessa área é dizer assim, cara, eu já escutei isso. Aí eu falo para a pessoa, ei, vocês não são os únicos. Vocês não são os únicos. É verdade. Dentro do Brasil, entendeu? É assim. Então, assim, só que aí vem calma, tenha fé, calma. Família, o que é mais importante para vocês? O que é mais importante para o Guilherme? É deixar de pagar um boleto ou ter o pai do lado? Não tem o pai do lado. O que é mais importante para o Gilmar? Né? Deixar atrás essas coisas ou ver um filho doente num fundo de uma cama? Cara, que atrás todo mundo, mas eu não quero que sofra meu filho. E aí a gente tem que saber que por cima disso, graças a Deus, também lá em cima a gente tem um pai. Eu trago muito, quando eu faço um segmento, às vezes, de situações assim, eu trago a história de Jó. Né? Um catequista sabe melhor que eu a história de Jó. Que é um cara que sempre teve o temor a Deus e disse... E o engraçado da história de Jó, que a gente fala, é que no começo tem a conversa de Deus com o diabo. E Deus testa. Tipo, o diabo testa Deus. O diabo chega na conversa e diz, esse teu filho lá embaixo, que diz que acredita em ti, eu vou provar para ti que ele não acredita em ti. Eu vou tirar tudo dele. Aí Deus diz, tá bom, vai. Aí... o diabo vai e tira os negócios. Aí vai e o diabo tira uma coisa. Mas chega um momento em que Deus fala assim, chega. Agora é eu. Aí o momento o pai diz, chega, agora é eu. E eu vou devolver tudo em dobro, porque esse meu filho provou. E aí vem, Jó recupera tudo de volta. Só que essa história, o começo da história que eu acho interessante, é que Deus está no comando. Até o diabo conversa com Deus. Mas quando chega um momento que vai tirando uma coisa. Tá vendo? Eu vou tirar isso agora. Aí Deus diz, tá vendo? Eu vou tirar mais uma coisa, tu quer ver? Tá vendo? Aí chega um momento que Deus diz, chega agora. Agora eu vou voltar ao comando. Então Deus tem um comando, Deus é pai. E eu aprendi esse olhar de pai nisso. Né? Porque a gente tem aqui o olhar de pai Deus para com o Gilmar, aqui o olhar de pai Deus para com o Gui, aí o Gui, quando tiver o dele, vai ter esse olhar. E pode ser que por um momento também vai ter atrito, mas eu tenho que lembrar dessa história. E essa história, eu acho que ela é bonita porque ela pega muitas famílias. Eu acho que eu fui tanto quanto impossível quanto o Gui, por isso que eu não consegui falar, né, e trabalhar com o meu pai em algum tempo da minha vida. Eu sinto falta disso, né? Hoje eu sinto falta. Ainda tá tempo, ainda ele tá aí. Então, assim, ainda pode ser que dá tempo. Mas é o que é a nossa história de vida. Pode ser que agora eu entendo, olhando essa história, assim, cara, eu devia ter aturado mais. Eu devia ter aguentado a corda mais. Não fui. Não tive essa impulsão e essa paciência, né? E pode ser que o meu pai também não teve. Pode ser por causa disso, desse olhar de não querer. Não quero tu sofrendo perto de mim, porque eu já tô com a minha barda aqui, da minha empresa, que uma hora vai, uma hora não vai. Vai, que eu não quero que tu sofra. Rapaz, eu acho essa história de vocês, para mim, já completa tudo. Eu acho que já tá até dando, já deu uma hora, a gente nem mal começou a conversa. Olha que bonito que é isso. A gente mal começou a conversa. Mas eu quero só fazer mais uma pergunta. Essa pergunta em si,
É a pergunta, Meu Deus. é a pergunta nossa aqui, né? Então, vê a graça que o Cursilho ele nos faz e nas nossas amizades. A pergunta é assim, a que ponto, para vocês individual, a que ponto ter enxergado esse Cristo, ter passado, né, por esses 3 dias e agora além dos 3 dias, a que ponto essas amizades hoje influenciam na vida do Gilmar, na vida do Guilherme, a serem os homens que eles são hoje, né? O Gui, uma força, um jovem carismático aí que está à frente das coisas, né? Formando a sua família agora, né? Com a Tiffany também, com seus familiares em si, que agora vai. Ah, a Tiffany conseguiu laçar para um casamento. E o Gilmar, esse cara carismático, esse paizão que quando tá perto de nós, esse abraço no cursilho que a gente sente falta. Catequista, um cara que tira quarta-feira? Quarta-feira. Tira as quarta-feiras para cuidar do filho de quantas pessoas e ainda educar na fé. Isso é um baita de um exemplo. Continuar sendo esse paizão. Então, a que ponto esse Cristo, esse cursilho, essas amizades hoje fazem a diferença na vida de vocês? Gilmar. Ô, David, tudo isso eu resumo numa palavra chamada igreja. Se você está dentro da igreja, nada vai te derrubar, mas você precisa acreditar nisso. Então, como eu tive a oportunidade de, dentro da igreja, conhecer o movimento cursilho, conhecer a catequese e conhecer a pastoral do batismo, são 3 coisas distintas, né? Que uma trata com os pais e padrinhos, outra com quem está iniciando a educação, a doutrina da fé, e outra é o nosso movimento que mostra quem realmente é Jesus Cristo. Isso é transformador. Uma outra coisa que eu vou deixar registrada aqui, David, é quando nós passamos pelo perrengue financeiro, muitos familiares, amigos, principalmente familiares, saem da igreja, porque aí não tinha mais isso daqui. Como ele falou, nós tivemos que descer a zero. E eu realmente, assim, eu não sofro com isso. Se eu tenho, eu nunca ostentei. Se eu tenho, eu consigo fazer isso. Até aqui. Pô, agora eu vou ter que realmente descer, porque agora eu não tenho. A minha esposa sofre mais. Eu realmente não sofro. Como é que a gente diz? Eu me adequo à situação. Mas foi a igreja que me salvou. A igreja que me deu a sequência da minha vida, porque eu tenho uma fé muito grande. Às vezes esmorece, às vezes. Mas quando eu estou assim, ó, realmente muito para baixo, espiritualmente, dependendo da situação, na fábrica, né, na empresa e tal, eu pego meu carro e vou para a igreja. Eu já fiz Vou para a muito igreja. isso. Vou lá no sacrário, converso com ele, choro tal. Tem uma imagem de Maria dentro da paróquia São Pedro lá que é muito grande, ela fica no alto assim, ela fica de braços abertos, as mãos assim, ó. Vem cá conversar comigo. Eu faço isso direto. Então, isso me dá força para eu tocar a minha vida. E hoje uma coisa assim, ó, David, que me conforta muito, com todas as dificuldades que a gente teve, graças a Deus eu consegui encaminhar a minha família. Isso é uma coisa. É o maior patrimônio que eu tenho. É a minha família. Os meus 3 filhos, minhas 3 noras, minha esposa, óbvio, e as minhas 3 netas. Eu amo de paixão a minha família, por isso que eu sofri e vou continuar sofrendo até morrer naturalmente pela minha família. Eu amo demais. E tudo isso que assegura a gente numa hora de dificuldade, numa hora onde a gente, de repente, vai passar por uma fraqueza, mas tem tudo isso ao teu lado para te fortalecer nas tuas decisões e tocar a tua vida para frente. Então, tipo assim, ó, a igreja, o movimento de cursilho, ele é transformador. Mas você tem que ter dentro de você essa vontade de dar essa sequência, de ir em busca da ficha técnica de Jesus Cristo. Quem ele é. Como o próprio Guilherme, eu gostei dos testemunhos dele aqui, que ele teve essas dificuldades, não é dificuldade, até conhecer realmente bem quem é Jesus Cristo e hoje viver isso, né?
Então, é por isso que muitas vezes as pessoas ficam afastadas da igreja, o cristão fica afastado da igreja, porque ele não conhece. Ele não conhece. Até então, quando meu pai dizia que eu tinha que ir na missa todos os domingos, para ele era aquilo ali, eu tinha que ir na missa. Se perguntar para meu pai, por que eu tenho que ir na missa? Talvez ele ia dar uma explicação. E o meu pai tem uma fé assim, ó, que é invejável. Meu pai. E hoje, como o Guilherme falou, eu sei o que é uma missa, eu sei por que a gente tem que ir na missa, eu sei o que é ir em busca da tua espiritualidade. Nós tivemos um frei que passou pela nossa matriz, é o frei que foi para o Espírito Santo, que nós visitamos lá, o frei Florival. O frei Florival, ele sempre diz assim, ó, eu como frei, eu nunca vou buscar alguém para vir para a igreja. Ele precisa sentir essa necessidade de ir em busca, ele entender. Então, é isso que aconteceu com a gente. A partir de 2006 que eu disse não, 2007 eu disse sim para a catequese, e 2008 eu assumi, 2009 disse o sim para o cursilho, tudo isso é transformador. Como a gente tem que se alimentar todos os dias, David, levantar, tomar banho, escovar os dentes, tem que se alimentar, tem que beber água, tal, você tem que colocar Cristo em primeiro lugar. Coloca Jesus Cristo, realmente assim, na tua pauta do teu dia, coloca Cristo acima de tudo, o restante é consequência. Mas você precisa entender isso. Sim. Você precisa entender. Então eu sempre digo assim, ó, numa administração de uma empresa, você tem todas as regras, você tem todas as normas para seguir. Por que você não pega a Bíblia e vai ler? É o teu manual do teu dia a dia. Sim. Então, a igreja te transforma. Você precisa ir em busca dela. Por isso que ela está lá. Ela vazia não é nada. Nós somos o povo que preenche a igreja e nós somos o povo de Deus, cristãos católicos que devemos praticar e seguir em frente. É tão bom viver. Depois de ter feito o cursilho, além dos 3 dias, digamos assim, eu resumo que Cristo, para mim, ele é tudo na minha vida. Em que sentido? Hoje, ano que vem, a gente vai casar, eu e a Tiffany. Foi numa porta de igreja que a gente se conheceu. vamos botar aí, 80, 90% das minhas amizades da Tiffany é do povo da igreja. Ontem a gente estava reunido lá na casa do meu sogro, que tem um coração também que não cabe nele. A gente estava lá por causa do Serenata de Colores, que é uma vertente, vamos dizer assim, do movimento de Cursilhos, que o pessoal de Luiz Alves faz. A gente estava lá se confraternizando. A gente, às vezes, eu e a Tiffany, a gente senta para fazer a lista do casamento. Tirando a família, o restante é 90% amigos da igreja. Então, é amigos em Cristo, amigos que vieram através de Cristo. Então, assim, seja mais jovem, seja um pouco mais velho, mas, então, assim, eu resumo, talvez hoje, para mim, o que foi o cursilho, ou o que a gente, tipo, é tudo. É tudo assim, porque hoje a minha vida, ela é voltada para isso, ela é voltada para a igreja no sentido de que, tipo, cara, a gente vai na missa, a gente participa toca pelo menos uma vez por mês na igreja. A Tiffany, ela é ancila lá em Luiz Alves, então ela também serve pelo menos 1, 2 vezes. A gente está junto com o cursilho aqui lá. Então, assim, para nós é tudo. Talvez estou falando nós, né, mas falo por mim e pela família que a gente vai criar também, porque veio disso ali. Meu sogro e minha sogra são da igreja, meu pai e minha mãe sempre foram, então, assim, hoje a nossa vida é voltada para Cristo, voltada, vamos dizer assim, a gente vive Cristo, digamos assim. Então, hoje, assim, resumo de que é tudo. Hoje a maioria dos meus amigos é tudo dali, então, assim, hoje, claro, obviamente eu tenho amigos de longa data da época que a gente não participava tanto da igreja, mas, assim, hoje a nossa convivência maior é com o povo da igreja. O povo da igreja, viver em comunidade. Assim mesmo. Quero agradecer, então, de coração, vocês dois por estarem conosco aqui. Fantástica, acho fantástico. Fechou com chave de ouro. Só um recado eu gostaria, Gilmar.
Um recado, vou dizer assim, o Gilmar de Gaspar e o Guilherme de Luiz Alves vão fazer Eu isso. vou fazer uma camiseta dividida aqui. Vou botar a meia verde e a meia azul. Um recado se algum empresário ou algum senhor chegar no Gilmar e dizer: ei, eu recebi um convite aí para esse tal de cursilho. O que eu devo fazer? Devo ir ou devo não ir? Passa para essa câmera aqui um convite. Se alguém receber um convite de cursilho, o que essa pessoa deve fazer? A dica do Gilmar. Diga sim sem pensar. Porque se você está convidando, é porque você conhece a pessoa. E você não vai oferecer para essa pessoa algo de ruim. Então, tipo assim, ó, diga sim, tu vai ter o teu melhor final de semana em fazer o que aquele povo lá oferece para nós. Então, assim, ó, se você realmente for convidado por alguém para fazer o retiro do cursilho, ou como diz o meu amigo David, vamos lá fazer um curso. Isso. Né? Vai, diz sim, larga tudo, te retira da tua rotina, do teu dia a dia, do final de semana, te doa, vai. Depois nós conversamos. Gui, os jovens aí. A gente sabe que o mundo oferece muito mais coisas e até estava lembrando antes de que tu falou, né, da paciência, de a gente entender o tempo de Cristo. Hoje muita gente não quer, tem que ser tudo para amanhã, tem que ser tudo para ontem. Pô, mas cara, comecei isso aqui, mas não deu certo. Calma, querido. Calma, não é do dia para a noite, e é mesmo assim é na igreja. Não recusem o convite, aceitem de coração. Talvez naquele primeiro momento, como eu falei, às vezes a gente não compreende, a gente, perdi um final de semana, não estou lá com meus amigos, mas por experiência própria, depois continue, peregrine na missão, a gente vai entender o porquê daquele chamado. Eu sempre digo, às vezes a gente é convidado, não talvez muito cedo, mas talvez a gente, eu vou. Mas naquele momento tu não entende todas as coisas. A gente também nunca vai entender, né? Mas com o passar do tempo, tu vai ficando mais velho, tu começa, esse amadurecimento é bom. Então, quem convidá-los, não digam não, digam sim, que vai ser um ótimo final de semana, como foi para mim, como foi para nós todos que aqui estamos, e estamos peregrinando além dos 3 dias. Então, para encerrar, você de casa, agradeço de imenso coração a pai e filho que estão aqui. Mais ainda a confiança, né, de expor a vida, o testemunho, apesar que a gente fala que o cursilho ele é isso, vivenciar, por isso que eu comecei assim. Então a gente é isso, a gente é pecador, é falho, mas é cristão, acredita nessa igreja, não larga esse osso, quem bebeu dessa água não sai daí. Obrigado mais pela amizade de vocês, o cursilho ele nos proporciona esse tipo de amizade, é o que eu falo para todos que estão na minha frente. Se não fosse o cursilho, eu não conhecia essa família maravilhosa aí, então agradeço de coração. Agradeço ao Alex, parceiro aí, sempre estamos juntos. Você de casa, curta, compartilha, espero que essa história vivencial transforme o coração de você também. Escute o que essa família falou. Se estão passando por alguma coisa, tenha tempo, acredite, olhe para o pai, olhe para o filho, entenda que cada um tem uma visão, mas Cristo sempre tem que estar no centro de tudo, e aí a gente vai viver na fé. E se um dia receber um convite, faça que nem o convite deles, aceite, vamos lá fazer esse curso, que vai ser muito bom e transformador. Clique, compartilhe, obrigado a você, obrigado mesmo aos nossos irmãos aqui, fiquem com Deus, e dê colores! Viva a vida!